Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mostrando aqui o segundo trabalho, né, falando sobre o problema de algoritmos genéticos. E aí nós vamos usar o mesmo dataset do trabalho um, né, que são dados de contratos, né, do Minha Casa Minha Vida. A gente escolheu esse banco de dados, né, pela complexidade e por estar num problema do mundo real, tá? E aí a gente viu várias oportunidades, janelas de oportunidades para poder usar esses dados e ajudar, né? Imaginando que, como nós trabalhamos num banco federal, imaginando ser um técnico do governo federal, a gente imaginou problemas que a gente pudesse no mundo real utilizar esses dados. E aí, utilizando o problema da mochila de forma inicial, né? No qual a gente vai olhar, temos uma limitação, dado que economicamente os recursos são finitos, então, dadas as nossas limitações orçamentárias e tentando maximizar o braço do governo, né, os recursos que são dados para maximizar a utilização deles, a gente vai usar, no primeiro momento, usando o problema da limitação de subsídios, né? E aí a gente vai passar agora a palavra para o nosso amigo Elton, né? Os outros colegas também ajudaram bastante, Rafael, Murilo e João. E aí, Elton, dê continuidade aí, por favor. Pois é, cara. Ah, como você estava falando, a questão do algoritmo genético, a gente tem que mudar um pouco a forma de pensar, porque você vai partir para um ambiente concorrente em que as soluções vão se mutar e gerar outras soluções que vão evoluir com a passagem das gerações, né? De modo a você atingir um resultado muito bom. Não necessariamente vai ser o melhor resultado possível, mas é um resultado computacionalmente viável. A gente está utilizando, como o Ricardo falou, os mesmos dados que a gente utilizou no trabalho da fase um, por uma questão de aplicabilidade, porque a gente prefere trabalhar com os dados reais, né? Então, assim, a gente deixou uma explicação aqui do que é o Minha Casa Minha Vida, para alguém que vai pegar esse notebook e conseguir se situar na problematização, né? Tem as fontes, tem um dicionário de dados, a gente fez uma breve análise exploratória dessas informações, os dados não vêm perfeitos, então a gente teve que passar pelo processo de limpeza das variáveis, conversão de tipos, etc. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de análise exploratória e ajuste, limpeza do dataset, que é comum, né? E então a gente foi para a questão do objetivo do nosso trabalho envolvendo algoritmos genéticos. Como o Ricardo falou, nosso primeiro problema foi tentar escolher um problema envolvendo esse assunto que desse para a gente tentar, primeiro, resolver com algoritmo genético e, segundo, tentar pegar essa técnica para que a gente possa proceder com isso no final do curso em algum trabalho real dentro da nossa instituição financeira, né, que a gente trabalha. Então, assim, baseado no problema da mochila, basicamente, né, até aproveitando aqui a figura que tem no Wiki, é um problema clássico que você tem vários objetos, no caso, aqui a restrição é única de peso, e que você quer arranjar uma solução que caiba o máximo de objetos sem exceder o limite de 15 quilos, que é o que a pessoa conseguiria levar, né, nesse problema. Então, assim, quais objetos você conseguiria colocar aqui de modo a não exceder essa restrição? Então, assim, pensando nessa ideia, o nosso problema foi, dado uma restrição orçamentária, qual é o máximo de unidades habitacionais que a gente conseguiria financiar com essa restrição? Então, assim, a gente escolheu as variáveis, né, que seria o valor do subsídio do desconto e o valor de equilíbrio, eles são somados, e o que a gente quer otimizar é a quantidade de unidades habitacionais financiadas. Então, basicamente, o que a gente faz? Né? A gente pega aqui os dados que já foram limpos, como a gente falou, exclui os que estão zerados, faz mais um tratamento inicial. O nosso orçamento que a gente está trabalhando nesse problema aqui, a gente começou com o valor de R$ 1 milhão e está trabalhando com uma amostra de Mil. 444 Ah, itens, né? porque são 1.000 no total, mas tem uns que tem zerado, né? Os subsídios são zerados. Então ele faz esse tratamento, né? O que sobra sobre os Isso, 444. E isso. aí, assim, a gente está preparando o nosso algoritmo genético com o tamanho de população de 1.000 itens, com a probabilidade de cruzamento de 70%,
E nesse primeiro experimento aqui, a gente vai fazer uma comparação mais à frente, a gente colocou uma probabilidade de mutação de 10%. E está fazendo uma evolução em 200 gerações. O que a gente quer, como eu falei, é a gente definir o custo como sendo o somatório daquelas variáveis e o benefício como sendo a quantidade de unidades habitacionais que a gente quer financiar. A gente quer maximizar o benefício com a restrição do custo que a gente tem. Então, assim, a gente está utilizando a biblioteca da DeepL, você passa os parâmetros para ela, basicamente, né? No random, a gente está utilizando o seed, que era uma coisa que a gente percebeu também, que se a gente não passasse, a gente acabava tendo micro variações entre um exemplo ou outro, né? Uma execução ou outra. Com o seed você garante que, embora exista a aleatoriedade, mas a aleatoriedade fica determinística, né? Em Isso. relação ao resultado que vai ser obtido. E aí, cara, assim, o que eu posso dizer é que talvez o foco principal, além da parametrização, da quantidade dos valores de mutação, da quantidade para ele fazer a permutação, o crossover de um cromossomo com o outro, né, seria a questão de você definir uma fitness function que atenda às suas restrições. No nosso caso aqui, a gente tem uma restrição, que é o somatório do custo das habitações não exceder o orçamento total. E que quando isso acontece, a gente descarta essa solução não é uma solução válida, e quando dá certo, quando não excede, a gente considera como sendo uma solução que vai ser permutada com as demais de modo a atingir o resultado esperado, né? E a gente colocou o algoritmo para treinar, a gente fez o acompanhamento da evolução. Basicamente, chamamos lá da biblioteca esse EA Simple aqui, dadas as probabilidades, né, de cruzamento, permutação, a quantidade de gerações escolhidas, ele aplica a fitness function e faz a evolução dos itens, né? Aqui, ó, a evolução, deixa eu ver, a gente começa com, você vê o algoritmo evoluindo, à medida que as gerações vão passando, geração 1, 2, 3, 4, e você tem a quantidade máxima de contratos que a gente conseguiu colocar dentro da mochila, né? E isso foi evoluindo ao longo do tempo, com as gerações, ele fazendo as permutações, lembrando que aqui a gente está parametrizado em 10% de parametrização. E ele chegou a um resultado bem razoável, né? Quando a gente analisa aqui, antes de ver graficamente, para aquela restrição de 1 milhão 1 milhão. de reais, a gente conseguiu 314. maximizar, né? 314 unidades habitacionais, de modo que a gente não excedeu em menos de 2 mil reais, não é isso? Isso, isso. Custo total do subsídio. E aí, Ricardo, o Ah, gráfico que a gente obtém, quando a gente tenta analisar a evolução da solução à medida que as gerações passam, é esse aqui a gente achou extremamente interessante, principalmente quando a gente compara com o outro, né? Vai passar a bola para ti. pronto, a gente observou, né? Graficamente, essa visualização ela ajuda bastante a interpretar, né, os dados e ver o movimento que o algoritmo faz, né? A questão que o Elton também até no conversa interna, né? Comentou a questão dos cruzamentos, né? Que o gráfico mostra bastante isso. E quando a gente for comparar com o próximo, né? Que a ideia justamente é essa, que a gente viu aqui, que, por exemplo, aqui na geração 125, a gente já vê que já teve praticamente uma convergência, né? E essa convergência, ela é bem discreta, ela não é uma curva bem Não tem discreta, né? salto, né? Não tem salto, isso. A gente vê que o algoritmo, ele vai, e quando ele meio que converge, ele estabiliza, né? Então a gente poderia, de repente, aí, nem precisar dessas 200 gerações para esse caso específico. Ali com Exatamente. 150 a gente já poderia ter uma solução, né? Porque a gente percebeu que quando a gente amplia bastante as amostras, a gente botou só 1.000, mas a gente testou com 500 mil e mais, as amostras maiores, o tempo de processamento, né, iria ser muito grande para a gente estar obtendo os resultados. Claro que a gente não utilizou nada de paralelização e tal, a gente pegou o exemplo, né, foi moldando, ajustando, né, a questão aí da biblioteca. A gente poderia potencializar, fazer coisas, enfim, escalar com Docker, enfim, teria diversas abordagens para poder melhorar essa performance.
Mas nesse dado inicial aqui, né, a gente viu que se a gente aumentasse muito a amostra, iria degradar bastante nesse primeiro momento, por isso que a gente optou por amostras pequenas, e aí vimos que poderíamos economizar tempo justamente para esse cenário, diminuindo o número de gerações. Bota no outro lá, por favor, Elton, só para o gráfico, só para a gente, no gráfico do outro, que já pode, que é basicamente a mesma sistemática, né? E é só ver o gráfico lá embaixo que foi gerado, que a O gente tem segundo experimento, né? isso. Segundo o experimento, o que diferencia daqui para o outro é porque a gente usa aqui uma mutação de 5% apenas, e aí a gente consegue ver graficamente aqui que há um salto, uma discrepância ali pela geração ali mais ou menos 112, 113, né? E ali na 125 ele já tem convergido já para o que a gente quer, né? E para além disso, né, antes de repassar a palavra para o Elton, a gente também tem outras problemáticas que poderíamos evoluir, né? Botando duas variáveis lá na fitness, né? Porque, por exemplo, o problema do avião, né? A gente tem problema de volume e de peso. Então, para cá, a gente poderia ter duas limitações, né? Limitações de orçamento de subsídio e orçamento global, né? Porque temos limitações no FGTS e até de poupança para financiamentos imobiliários. Então, a gente poderia fazer isso. E teve um Criar uma exemplo. função de fitness com duas características, né? Isso, isso. E aí eu vou te passar, Elton, para tu falar daquela outra lá das classificações, que também achei bastante interessante que você pontuou. E os meninos. Na verdade, assim, a questão do algoritmo genético, como você frisou, sim, é importante você ver quando ele se torna assintótico para saber que daí provavelmente o crescimento pode até crescer, mas o custo computacional talvez não compense, né? E Isso. do ponto de vista do negócio, seria, trazendo de novo para a computação também, uma vez que você tem uma regra complexa, com dois pesos ou com três características, fazer um escalonamento por classes, enfim, na verdade, a sua complexidade vai residir em definir uma função de fitness que seja apropriada para aquela sua condição. Você conseguindo definir uma função de fitness apropriada e ajustando os parâmetros dos cruzamentos e das gerações, você consegue convergir com o uso do algoritmo genético. E é Isso. Isso. E só para finalizar, Elton, também aquele exemplo que a gente ponderou, que além desses que a gente já citou, a gente poderia fazer uma outra abordagem, até complementar dessas, que é a questão de eu falar que assim, a gente tem faixas de renda no programa Minha Casa Minha Vida. Então poderia botar 60% do orçamento vai para a faixa 1, uhum. 20% para a faixa 2, 20% para a faixa 3. E a gente tem também uma criação recente, está com 2, 3 meses, numa faixa 4, de uma renda maior. Então isso também poderia ser objeto de estudo. E no É. mais era só isso mesmo. Tem mais alguma coisa a complementar? Não, cara, só mostrar que assim, essa complexidade ficaria restrita a uma definição da fitness function aqui, né? Que quando ele Uhum, faz essa multiplicação de arrays aqui, você teria uma multiplicação ponderada, digamos assim, não seria uma multiplicação para um. tá. Mas fazendo essa ponderação com várias características, você conseguiria definir essa função e atenderia o resultado também. E, consequentemente, conseguiria usar o algoritmo genético para resolver o problema. Finalizando por aqui. Obrigado, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.